Bom, e eu conheço Vilma, né, Vilma Fernandes Souza, nessa casa, que eu digo que ela foi minha mãe de santo, porque ela me ensinou. Eu conversei remotamente com a Gisele Rose, uma segunda, dia de Exu. Eu vou ter um vínculo com ela mesmo, um vínculo de amizade, eu tenho um vínculo com a família, né? Meu pai se torna muito amigo dela, minha mãe se torna amiga dela. Uma das primeiras coisas que eu perguntei para Gisele enquanto a gente conversava foi sobre o seu começo na Umbanda. E ali, em alguns minutos, ela me contou a sua história com Vilma Souza, uma mulher de terreiro que ensinou muita coisa para ela. Fazer uma canjica, foi ela que me ensinou a fazer uma coisa, um agrado aqui, um agrado ali, né? E muitas coisas que eu faço hoje, que eu passo para as pessoas, né, vem dela. Então, ela me pega pela mão e vai me explicar. Isso fora, né, do espaço do terreiro, dentro dessa construção mesmo familiar. Só que eu tive alguém para me ensinar isso. A maioria das pessoas não tem. E hoje eu entendo aí muito bem, né, o que ela quis fazer comigo, né? O que ela pensou, que ela deixou para mim um lugar onde qualquer problema que eu tivesse, eu tenho as minhas ferramentas em casa, eu tenho todo o meu fundamento em casa, então eu poderia recorrer. Vilma não era chefe de terreiro e muito menos era mãe pequena do terreiro. Ela era uma das mães, uma das iás do terreiro, mas ela não era a que chefiava esse terreiro. Porém, era uma mulher muito sábia que fazia essa junção realmente dos saberes e jogava na prática. E foi isso que ela me ensinou. Uma coisa que desde o primeiro episódio dessa temporada eu venho falando é sobre o espaço físico terreiro e todos aqueles que fazem parte dele. E por que eu tô te contando isso agora? Porque falar de terreiro também é falar de acolher, cuidar daqueles que estão chegando ou já chegaram. Nesse ponto, tanto a Gisele quanto eu tivemos pessoas de terreiro ali, ensinando, acolhendo e, claro, dando também um puxão de orelha quando necessário. Mas e quando esse acolhimento não acontece? E quando, ao invés do terreiro ser um espaço para você se sentir bem, for um espaço de dúvidas e violências? O abuso religioso pode se apresentar nos terreiros de muitas formas, seja através de ameaças espirituais, abuso de poder, constrangimentos, silenciamentos, ausência de informações sobre práticas internas, entre outras formas. Pensando nisso, ficam aqui outras duas perguntas. De que forma as comunidades de terreiro podem discutir sobre abuso religioso e quais são as formas de impedir que ele aconteça? Minha travessia pela Umbanda começa dessa forma. Tem muitos pormenores, tem muitas coisinhas que depois, se eu lembrar, eu vou falando. É bom porque, assim, eu vou lembrando também de muita coisa, né? Eu sou Matheus Salustiano e falo sobre tudo isso e muito mais nesse episódio do UmbandaCast, um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam. Bom, antes de falar sobre o tema, eu preciso primeiro apresentar a Gisele para você que está agora me ouvindo. Vamos lá. A Gisele Rose é professora, filósofa, pesquisadora e colabora com o projeto Funlagbara, uma iniciativa que busca promover a construção da consciência negra através de consultoria, cursos e eventos, dando visibilidade, assim, à discussão sobre as relações étnico-raciais.
Ela também é uma mulher de terreiro, e assim como muitos, teve algumas mudanças nas suas práticas durante a pandemia. E o lugar onde eu frequentava era um lugar que se manteve aberto durante todo esse processo. Para mim, extremamente complicado, porque eu sou professora, né? Eu sou educadora, eu sou uma ativista, e como é que, tendo que alertar as pessoas de um contexto pandêmico, eu estaria frequentando um local que, a meu ver, desrespeitou esse contexto pandêmico. Hoje, as minhas entidades, elas dizem para mim que elas, assim, elas estão me dando uma espécie de Vale Night, sabe? Olha só, tá com esse Vale Night aí, tu aproveita esse momento. Mas por enquanto, aí eu pedi muito a minha egrégora para que me desse o discernimento, para que me desse a serenidade para poder compreender, porque muitas das vezes para nós que somos da Umbanda é muito difícil ficar sem a incorporação, é muito difícil ficar sem o contato com um chão de terreiro. Mas, na verdade, o que eu tive que aprender nesse momento é que a minha egrégora está aqui, e que meu corpo também é um terreiro, também é um templo, né? E que meu corpo também é sagrado. Que se eu não respeito esse corpo, como é que lá na frente eu vou ajudar as outras pessoas? Essa aqui é a grande questão. Eu trouxe a Gisele para esse episódio justamente para discutir o tema dele. E aqui, a primeira coisa que precisa ficar claro para você é o que significa, de fato, abuso religioso. A gente precisa entender que, dentro disso tudo, existe uma hierarquia. Né? Essa hierarquia não é a hierarquia militarizada como nós entendemos. Né? Não é uma hierarquia, eu mando, você obedece. Não, mas é uma hierarquia do respeito e do respeito mútuo. E essa é uma questão que muitas pessoas estão esquecendo. Hierarquia não é eu mando, você obedece. A hierarquia das casas de santo, elas são uma hierarquia de respeito e de conhecimento. Então, se uma entidade ela me pede para fazer um determinado trabalho, em uma determinada situação, e eu não entendi, e eu não sei como é que se executa aquilo, existe uma hierarquia para quê? Para me ensinar. Porém, também precisamos compreender que, em determinados momentos, nem tudo pode ser ensinado. Mas isso tem que ser passado para quem está na posição da dúvida, sabe? E eu acho que é isso que a gente precisa ficar atento quando fala de abuso religioso, porque muitas das vezes parece, né, que é uma reclamação de quem saiu de uma casa. Não, não é. É uma questão de entendimento. Acredito eu que o ponto inicial do abuso religioso está dentro desse entendimento do que é uma hierarquia. Talvez pudesse fazer um podcast, por exemplo, olha eu já te dando trabalho, né? Um podcast, por exemplo, sobre hierarquia. O que é uma hierarquia numa casa de santo? O que é uma hierarquia na Umbanda? Porque é pouco falado também, mas existe, nós sabemos que existe. Por esse motivo, Se a gente pensa uma hierarquia, a essa hierarquia ela tem que dar essa explicação, sabe? Ó, não, porque nessa casa existe uma ordem espiritual ou existe um acordo tal. Cara, existe, porque sempre tem um fundamento. Se você acha que o filho não vai entender aquele fundamento, tudo bem, mas o seu trabalho também é explicar. e sobre esse trabalho de explicar, mais lá para frente eu acho que vai ficar mais claro a importância disso. Por enquanto, eu quero continuar aqui, falando sobre hierarquia de terreiro, que a Gisele mencionou na fala dela. Pode sim virar tema para um outro episódio do UmbandaCast, porque tem muita coisa para falar sobre isso. Mas agora eu vou resumir essa hierarquia em alguns, entre aspas,
cargos ocupados num terreiro. Dentro de um terreiro ou de uma comunidade de terreiro, nós temos o pai ou mãe de santo que está ali representando a liderança daquela comunidade. Temos também o pai pequeno ou mãe pequena, que dependendo de cada casa podem exercer outras funções de liderança. Tem os cambones, os filhos que vão trabalhar com os guias que baixam no terreiro. Enfim, agora, se eu pedisse para você desenhar algum esquema, montar um desenho aí num papel que representa a hierarquia de terreiro, o que você desenharia? Provavelmente eu acho que você desenharia uma pirâmide, por exemplo. No topo dela, você colocaria o pai ou mãe de santo, depois embaixo o pai ou mãe pequena, aí mais embaixo os filhos que trabalham com os guias e no finalzinho ali os cambones. Acontece que essa representação de uma pirâmide, onde quem está em cima manda naquele que está embaixo e quem está embaixo só obedece o de cima, não representa de fato o que é, ou pelo menos deveria ser, uma hierarquia de terreiro. Uma coisa que a Gisele disse e que é importante você pensar agora é que a gente precisa entender hierarquia nas religiões de matriz africana como algo que envolve respeito e conhecimento mútuo. Isso precisa ficar bem claro. E se a gente perde aquele brilho, aquela vontade de estar e de fazer, tudo fica complicado. Tem coisas que precisam ser sinalizadas, tem acordos que precisam ser feitos, tem questões que precisam ser colocadas, tem questões que precisam ser aí discutidas, precisa ter conversa. E uma forma de resumir o que é abuso religioso talvez seja pensar que abuso religioso é tudo aquilo que não está dentro do acordo firmado ali, naquela casa, naquele terreiro ou até mesmo na nossa sociedade. Mas vamos pensar mais sobre isso. O acordo é dar um limite para aquelas relações. Né? Todo tipo de relação tem os seus limites. Esse é o Alan Hadley. Ele é psicólogo e conversou comigo sobre o tema do episódio e uma das muitas consequências do abuso religioso, que é a violência psicológica. A gente também conversou remotamente. Muito se fala, geralmente, de abuso físico, né? De violências físicas, etc. Mas a violência psicológica ela é tão danosa quanto. Até porque, né, na psicologia a gente geralmente fala, não é porque a psicologia também é muito ampla, né? Mas geralmente existe quase que um consenso que mente e corpo não é uma coisa que se separa muito. E eu vou para além, né? Que a mente, o psicológico, o espiritual também está envolvido. Não tem como não passar pela carne também, né? Assim, então, nós vivemos as emoções fazem parte da nossa vida e elas estão presentes ali a todo momento. Então, essa questão de eu sempre penso assim, no limite, né? Para mim, um abuso psicológico tem a ver com ultrapassar um limite. E aqui a gente pode chamar a responsabilidade para as lideranças de terreiro. A gente fala de um sacerdote, né? Um sacerdote religioso. Geralmente, os fiéis ali colocam certa expectativa, né? Dependendo de do que cada um está vivendo, de como cada um está emocionalmente, né? Entrega, assim, né? Boa parte das suas questões emocionais para aquela pessoa, né? Então, quando essa outra pessoa usa desse privilégio para algo próprio, né? Para alguma coisa própria que ela quer, né? Seja, enfim, desse outro, de uma comunidade, etc. É aí que a gente está falando de um abuso. Porque se eu, por exemplo, né, vejo uma outra pessoa com a importância que eu vejo minha família. Então, quando as pessoas acabam usando disso para conseguir algo que passa, às vezes, alguns limites, é aí que a gente está começando a falar de um possível abuso, que a gente está falando aqui de abuso psicológico, mas não deixa de ser um abuso de poder. Por quê? Porque o poder é colocado em cima dessa pessoa e essa pessoa usa desse poder, né, para ter um benefício, muitas vezes um benefício próprio. E aí, né, eu acho que quando a gente está falando sobre esse assunto, essa questão do limite
né? É uma questão muito importante. Por isso, quando a gente percebe que uma coisa não é saudável, é quando a gente percebe os efeitos negativos, seja a angústia, seja a ansiedade, seja a tristeza. E nessa altura do episódio, algo que tem que ficar claro é que discutir o tema proposto e chamar a responsabilidade para as lideranças de terreiro não tem como objetivo atacar uma tradição, ou uma casa, ou os pais e mães de santo. Pelo contrário. E foi isso que eu também conversei com a Gisele. E o que ela me disse, você confere depois desse recado aqui. Bom, eu fiz uma pausa bem rápida aqui no episódio para te contar que tem recompensa nova para os apoiadores do podcast. Isso mesmo, agora todas as apoiadoras e apoiadores do UmbandaCast vão receber semanalmente a nossa newsletter, com informações e conteúdos extras do podcast. Se você ainda não nos apoia, eu vou deixar aqui algumas opções para você poder fazer isso. Por exemplo, você pode apoiar o podcast pelo Pix, através da nossa chave contato.umbandacast@gmail.com, ou também acessar o site apoia.se/umbandacast. E também a gente está lá no PicPay, é só buscar pelo @umbandacast. Bom, e quem apoia o podcast não fica de mão abanando, sempre é importante falar isso. Além da newsletter, todas as apoiadoras e apoiadores do UmbandaCast recebem recompensas e ficam sabendo de tudo que acontece por aqui. Na descrição do episódio, você consegue conferir o nome de todo mundo que ajuda financeiramente o programa. E claro, se você não consegue apoiar financeiramente, a sua contribuição ouvindo o podcast, divulgando para os amigos e seguindo o feed no seu tocador favorito também é fundamental para que o UmbandaCast alcance mais e mais ouvintes. E é isso. Recado dado, bora voltar para o episódio. De volta para cá, eu conversei com a Gisele sobre algo importante demais, que é deixar bem claro para quem está ouvindo que discutir abuso religioso e atacar lideranças ou tradições são coisas bem diferentes. Quando nós estamos em uma live falando sobre abuso religioso, isso aqui não é intolerância religiosa. Isso aqui não é um ataque. Nós somos, inclusive, religiosos. Eu me coloco nessa posição. Nós somos religiosos. E aí, quando eu penso o abuso religioso, dá até vontade, às vezes, né? Quando a gente está assim, dá até vontade de falar, porque a casa tal, fulano fez isso, fez aquilo outro. Mas isso não é falar sobre abuso religioso, isso é fofoca. Existe uma diferença, né? Eu chegar aqui e falar, olha só, porque a casa tal faz isso, aquilo outro, isso é fofoca. Só pego o telefone, eu ligo para as minhas amigas e vou lá e falo, sabe? Aqui não, aqui a gente está falando de práticas, aqui a gente está falando de um Brasil que é extremamente intolerante, nós estamos falando de um país onde pega imagens de terreiro e utilizam para poder atingir filhos de santo. A gente está falando de zeladores e zeladoras que precisam esconder a sua religião porque no trabalho vai ser perseguido. A gente está falando de uma série de questões. Agora, quando a gente pensa o abuso também, nesse período, se fechar e esquecer que o filho de santo existe. Né? E aí a gente vê tantas questões, assim, vê as pessoas dizendo, num momento onde estamos todos desesperados, essa é a grande verdade, porque existe um desespero grande, e com essas casas, com tantos de casas fechadas, com os projetos sociais que não estão dando conta, a gente tem que entender a posição nossa enquanto religiosos, mas a posição também dos zeladores, de ficarem atentos. A gente não pode mais deixar essas coisas passarem, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa sair desse podcast aqui pensando
que abuso religioso é tudo aquilo que está fora, é tudo aquilo que podia ser evitado e não foi. E acho que é muito importante a gente fazer uma separação, né? Uma coisa é uma liderança religiosa que está ali para, lógico, te amparar, te aconselhar, e outra coisa é uma pessoa que tem uma formação, que estudou, para poder lidar com pessoas, para poder conseguir também auxiliar as pessoas, só que de uma outra forma. Eu queria que você falasse um pouco qual a importância do papel do psicólogo quando a gente fala de saúde mental e quando a gente fala também de abuso psicológico, como que se dá essas distinções, né? Porque o psicólogo ele trabalha também a autonomia das pessoas. É diferente de você simplesmente falar o que aquela pessoa deveria fazer, você está falando sobre a sua experiência daquilo. E o psicólogo, ele, de alguma forma, né, se afasta um pouco para conseguir que aquela pessoa tome suas próprias decisões, né? E isso é muito importante dentro desse processo. Aqui de novo o Alan Hadley, que é psicólogo e já apareceu por aqui. Aí já vou trazer um gancho aqui. Psicólogo não pode atender pessoas próximas a ele, não pode atender familiar, não pode atender amigos, e tudo isso tem um motivo, né? Eu costumo falar o motivo é porque a terapia não vai funcionar, né? E não vai funcionar por quê? Porque essa proximidade acaba trazendo, as pessoas até falam assim, mas eu já lhe conheço, então vai ser muito mais fácil falar para você. Por fora, parece que de fato vai ser mais fácil, mas quando a gente fala de questões profundas, não é mais fácil. Por quê? Porque existem já essa questão do julgamento. Pessoa que lhe conhece, que ela já sabe ali da sua vida toda, que vive com você, que convive com você, ela vai ter certo julgamento, né? E na terapia, né, é um espaço para você ser o mais livre possível, é o lugar onde essa questão da moralidade ela não entra. Por quê? Porque as questões internas que as pessoas vivem, ela não tem uma relação direta sempre com a moralidade. Então, você poder falar, né, abertamente sobre tudo que você quiser, sem o medo de ser julgado, já é uma coisa muito, muito potente, né? Porque a gente está falando justamente sobre você simplesmente ser você mesmo. E qual é a diferença? Porque o psicólogo ele vai entender das questões emocionais das pessoas. Então, quando ele ouve, não é apenas para dar conselho. Na verdade, o psicólogo nem conselho dá, né? O psicólogo ele ouve, ele acolhe, né? Existe também esse processo, mas ele entende como é o funcionamento psíquico e aí ele pode ajudar. Além da discussão sobre o que é abuso religioso, eu também achei importante para esse episódio pensar no seguinte: o que dá para fazer quando se é vítima ou conhece alguém que sofreu algum tipo de abuso? O primeiro passo, geralmente, costuma ser identificar. E como que isso pode ser identificado? A partir dos efeitos que isso vai tendo, né? Assim, a partir daquilo que você está sentindo, no caso de você estar se observando, ou de você estar vendo outra pessoa sofrer, né, por alguma coisa que está vivenciando. E aí, né, esse primeiro passo já é, na minha opinião, um passo muito difícil, você conseguir identificar isso. Mas quando isso é possível, né, e aí eu vou trazer as duas realidades, né? Quando você percebe que está vivenciando isso tem uma relação também com a segurança, né? Assim, então as pessoas buscam a religião um lugar onde ela pode se sentir segura, porque na nossa vida, por muitas vezes, a gente se sente desamparada e a religião ajuda muito, né, nesse processo. Então, se você se percebe, quando você pode se perceber, né, dentro dessas situações, é interessante que você possa conversar com pessoas em que você confia. E aí já é um passo que às vezes também não é tão fácil assim, né? Porque dependendo dos lugares onde você estiver, nem sempre você vai encontrar pessoas de confiança. Mas aí, aos poucos, a gente pode conseguir identificar essas pessoas que a gente confia, que você percebe que vai lhe acolher, e etc. E tudo isso é muito importante. E quando eu sou uma pessoa que vê outra sofrendo algum tipo de abuso? O que eu faço? Você pode simplesmente estar lá. Nem sempre você vai conseguir simplesmente denunciar, falar assim: olha, eu percebo que você está sofrendo um abuso. Isso, às vezes, não pode, não necessariamente vai ter o resultado que a gente espera. Por quê? Porque, volta para o primeiro,
é muito difícil você identificar. Às vezes, outra pessoa consegue enxergar algumas coisas e quem está vivendo demora mais um pouco. Então, você estando lá do lado dessa pessoa, você conseguindo, apenas estando lá, muita coisa já acontece aí. Se existe uma pessoa que está ali buscando uma pessoa de confiança para poder conversar, você que percebe isso, você pode tentar ser. E aí, como é que você pode ser? Primeiramente, não julgando, né? Assim, tipo, inclusive isso é comum em outros tipos de abusos, né? Mas que não deixa de ser abuso psicológico também, não apenas religioso. Mas que é tipo assim, ela tá lá porque quer, né? Isso é muito principalmente comum em mulheres. E isso é uma coisa que não vai ajudar ninguém. Então, quando você percebe outra pessoa vivenciando isso, o primeiro passo de você poder ser essa pessoa de confiança, esse lugar de segurança para essa pessoa, é justamente você não julgando, você estando lá, você querendo ajudar essa pessoa. E quando se fala de uma comunidade, é possível, né, tentar pelo menos conversar, tentar entender o que está acontecendo, né, assim. E aí é isso, identificando e pelo menos esteja do lado dessa pessoa. Tem que ser essa pessoa de confiança, tem que ser essa pessoa que não vai julgar, porque quando começa o julgamento, aí isso acaba mais atrapalhando do que ajudando. E como alguém pode conseguir ajuda? Primeiro, assim, né, buscar alguém de confiança, eu acho que essa é de fato o primeiro passo. Tentar pensar, né, aquilo é uma coisa que está lhe afetando em quais níveis, né? Está afetando o seu emocional, está afetando com ansiedade, com a tristeza que você não sabe de onde vem, com angústia persistente. Então, talvez, possivelmente, seja interessante buscar um auxílio psicológico. E aí existem as coisas, os lugares os mais diversos que podem ser procurados. Dependendo da cidade, óbvio, né? Também tem muitas universidades têm de fato as clínicas escola, que aí são os estudantes do final da graduação e etc, com a supervisão adequada e etc, que realizam esses atendimentos. Pode ser pesquisado também clínicas sociais de psicologia. E aí, tentar ver ali na sua cidade, né, também se não tem algum dispositivo de saúde pública também. Porque, às vezes, postos de saúde encaminham também para alguns lugares. E é a partir disso que eu trouxe, né? Você tentar identificar em que âmbitos da sua vida aquilo está afetando. Na dúvida, se você está tendo um sofrimento grande, busque. Porque, geralmente, nas primeiras sessões com o psicólogo, ele lhe ajuda a entender, de fato, se você precisa iniciar um processo ou não, né? E conversando com os profissionais, isso vai ficando mais claro também. No começo do episódio, quando eu apresentei aqui a Gisele, eu disse que ela é professora e pesquisadora. Muito do seu trabalho e temas que ela aborda nas suas redes sociais contribuem para que a gente consiga repensar muita coisa dentro da Umbanda e compreender por que ainda em 2021 pessoas de terreiro são vítimas de abuso religioso. Um desses temas abordado por ela é o conceito de branquidade. Branquidade é quando eu falo da hierarquia, por exemplo, de uma hierarquia eurocentrada, de uma hierarquia onde eu mando, você obedece. Se a gente for pensar no âmbito da educação, para ficar mais fácil, talvez a gente entender, né? Para poder dar um exemplo. Quando eu vou dar a minha aula, eu já cheguei em algumas escolas que tem um tablado, né? Eu sou muito baixinha, tá? Sou bem baixinha. E o tablado, para mim, era maravilhoso, né? Porque eu fico bem mais alta, né? Então, mas aquele tablado, ele queria dizer o quê? O meu poder simbólico em cima do meu aluno. Os meus alunos, eles estão enfileirados, por quê? Porque essa hierarquia do o aluno só pode ver o quê? A cabeça do outro. Eles não podem nem se olhar no olho, porque se olhar no olho vai dar problema. E eu, enquanto professora, estou naquele tablado. Isso é uma estrutura da branquidade. Essa hierarquia que a gente vem falando é uma hierarquia pensada na branquidade. É sempre do eu mando, você faz.
Só que a gente precisa olhar isso de uma forma diferente. A gente precisa pensar essa estrutura de uma forma diferente. Quando se fala branquidade, não é só porque tem pessoas brancas. A Umbanda em si, né, ela vai ser uma religião e ela vai surgir com um aval político. Nós sabemos disso, né? Isso aí existe lá o mito fundador, né? Existe toda essa questão, e que é bom sempre voltar para a gente poder entender aí o desdobramento disso tudo. Quando eu falo, né, de processo de educação, conhecimento e política, é que a gente precisa entender os territórios. Vai ser muito improvável hoje, né, muito improvável, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, encontrar um terreiro de Umbanda em alguma favela. Não se tem. E esses vão ser territórios aí onde as igrejas, né, vou colocar como o cristianismo, tá? Para a gente poder não ficar aqui focado num determinado segmento, tá? Então, assim, onde o cristianismo ele vai imperar. O cargo em si, o cargo mais alto, ele está sempre nas mãos de um homem branco, em sua maioria, né? E isso não só na Umbanda, tá? Nós vamos ter isso também em alguns terreiros de candomblé, e principalmente se a gente pensar aqueles que estudam, aqueles que promovem cursos, aqueles que fazem livros, aqueles que são vendidos e que são conhecidos. O modus operandi aí é o mesmo para todos. Só que na maioria das vezes... Isso parece normalizado, parece normal. Em todos os terreiros de Umbanda que eu já entrei até hoje, em sua maioria eu vi pessoas brancas. E em todas as igrejas, dos cristianismos todos como um todo, eu vou ver pessoas pretas sentadas nos bancos. Isso é uma construção, né? Isso é uma construção nossa enquanto povo, até mesmo essas religiões ditas de matriz africana, elas são religiões que foram demonizadas, foram vistas como feitiçaria. Nós tivemos as legislações, né? Lei da vadiagem, nós vamos ter aí, né, a lei da batucada, né? Você podia fazer batuque, vai ter a questão do feitiço. Então, nós vamos ter aí um embate político em cima disso tudo. Nós tivemos no ano passado a felicidade, né, do acervo do sagrado ser liberado aqui no Rio de Janeiro. Um sagrado todo que estava dentro do Museu da Polícia. Aquilo tudo foi apreendido. Né? Então, aqui a gente tem hoje, aqui no Rio de Janeiro, pesquisadores mexendo com aquilo. Eu costumo dizer que a gente está lendo muito Kardec, né? Um bando está lendo muito Kardec e está deixando de ler os itãs. Não que um seja melhor do que o outro, mas que, se é uma religião afro-brasileira, a gente precisa juntar isso tudo dentro da Umbanda. Quando a gente pega os itãs, por exemplo, de Ogum e de Xangô, lá furiosos, trabalhando tudo, se a gente for ter uma visão aí, né, dessa branquidade, aí dessa branquidade pensando dentro de um ideal do cristianismo, a gente fala assim, nossa, mas a gente não entende o fundamento daquilo ali, o fundamento daquela mitologia, o fundamento daquela forma de pensar. Então, a gente está deixando de lado algumas coisas que explicam muito. Né? Nesse período de pandemia, eu lembrei muito de um Itã de Xangô, que diz que quando ele destrói a cidade de Oió, para depois reconstruir. A gente está passando por um processo de reconstrução. Xangô já ensinou isso para a gente. Não é destruir, botar tudo abaixo, mas é da gente destruir a nossa forma antiga de pensar, é destruir a nossa forma antiga de agir. Para quê? Para que a gente possa se tornar uma outra pessoa. O que Xangô está dizendo é que eu não vou fazer a maluca de pegar um álcool com um fósforo e tacar fogo na cidade. Não é isso. Mas ele está dizendo que a gente precisa destruir velhas práticas para a gente se renovar. Quando a gente pede alguma força para poder, né, estar lá nas nossas guerras,
Não é que eu estou guerreando, não é que eu estou alfinetando o outro, que eu estou fazendo fofoca com o outro, mas é das guerras internas que eu passo para eu conseguir executar meus trabalhos, para eu conseguir escrever um texto, para eu conseguir até mesmo estar aqui com você, a gente está fazendo esse podcast. Né? Quantas guerras talvez você não tenha que ter travado para você começar com esse podcast? Quantas coisas talvez você não teve que ouvir? Né? Ah, você vai fazer isso? Podcast para falar de Umbanda? Cuidado, hein? Cuidado com quem você chama, cuidado. Você sabe como é que isso funciona, mas você vai se expor desse jeito, ó, fica atento. Mas a gente, quando sai para uma guerra, é guerra. E não é guerra porque você está brigando, porque você está discutindo, fazendo fofoca, não. É uma guerra para a gente poder fazer o melhor. E se a gente não tem essa interpretação, a gente entra na interpretação errada. E entrar nessa interpretação errada significa muitas coisas. Dentre elas, a normalização dos diferentes tipos de abuso religioso. Um ser humano que tem a honra de receber no seu corpo um caboclo, ele não pode ficar feliz ao ver um índio sendo incendiado. Ele não pode ser feliz ao saber que uma aldeia indígena está sem vacina. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando, né? E vou aqui reproduzir mais ou menos, um homem branco, ele agradecia tudo que ele recebeu pelo preto velho da coroa dele, mas ele não conseguia conviver com pessoas pretas. Como é que você agradece tudo que você tem a um preto velho se você não consegue sentar à mesa com pessoas pretas? Então, que umbanda é essa que a gente está tendo? Que pensamento é esse que a gente está tendo? Então, assim, é isso que a gente precisa compreender. E a gente não pode deixar que a religião se torne isso. Que as pessoas não entendam que a religião é maior que isso. Que elas não entendam que eu, mulher preta, tenho saberes a passar. Não é porque eu destoo da maioria das pessoas que estão na Umbanda que eu não tenho saberes, eu tenho. E tantas outras subjetividades que estão aí. Eu vou falar só da minha, porque estou aqui, vou falar de mim. Mas, assim, tem tantas outras subjetividades, tantas outras questões. Então, para mim, essa é a questão da branquidade. E quando eu penso nos caminhos que o tema do episódio pode me levar, eu fico até meio perdido. Desde o começo, eu sabia que não ia dar para amarrar todas as pontas soltas do tema. Até porque esse não é o objetivo do podcast. A ideia, a partir de agora, é colocar em prática muita coisa que o Alan e a Gisele falaram por aqui. Muita coisa mesmo, ainda tem que ser feita e repensada. Coisas do nosso dia a dia, coisas da nossa rotina de terreiro. Então, é necessário educar. Educar ensinando a fazer um banho, educar ensinando a limpar a sua casa, educar ensinando a respeitar o outro, ensinando a compreender que somos diversos, somos múltiplos, possuímos nossas subjetividades. Se dentro do terreiro não existe educação, está sendo falho. E não tem essa de que eu não vou participar porque eu já sei. Não, você está dentro de uma comunidade. Comunidade é aquilo que é comum a todos. Então, se você está ali dentro dessa comunidade, você vai aprender junto, estar junto. Essa é que é a grande questão. Ensinar um banho para um filho de santo não é dar o caminho das pedras, mas é ensinar um paliativo para quando ele tiver com algum problema no trabalho, com a cabeça muito cheia, ele possa se tratar dentro de casa. Ensinar a fazer uma comida, uma coisa simples, é um paliativo. Agora está todo mundo dentro de casa. E aí, como é que as pessoas se viram? Então, a gente está falando disso. Então, tem que falar, tem que educar. Porque para nos atacar, já tem muita gente. A gente não precisa ser atacado por outras pessoas. Já tem muita gente aí para poder atacar os terreiros, já tem muita gente para atacar os praticantes, já tem muita gente para fazer isso tudo.
Então, eu acho que duas questões que são centrais, tá? Aí sobre o abuso. Pensar a hierarquia e pensar a educação. Para esse tema, nós temos hierarquia e educação. Como eu falei no começo da entrevista, a gente não vai conseguir aqui em um episódio falar sobre tudo. A gente já não vai conseguir falar sobre abuso religioso na sua totalidade, imagina a gente falar de branquidade também, né? Mas eu acredito que com muitas das coisas que a gente conseguiu discutir, que eu ouvi de você também falando, eu acho que já é um caminho. Quando a gente fala de gira, a gente está falando de caminho, e que aqui, lógico, com a permissão, que a gente possa abrir uma gira, né? Que a gente possa abrir um caminho a partir desse episódio para que esse tema e tantos os outros a gente consiga discutir mais. Não discutir quando voltar às atividades do terreiro, né? Mas a gente já começar a pensar. Já era pra gente ter começado a pensar lá atrás. Mas agora que a gente tá aqui, seja pra quem for ouvir e nunca tinha pensado a respeito disso, ou acredita que não é um tema para ser discutido, que a partir de agora, então, a gente consiga abrir esse caminho e que lá na frente a gente consiga discutir, seja com as nossas lideranças, seja com o pessoal mais novo, sejam com os nossos mais velhos também. Eu agradeço muito, né, o convite. Falar desse tema é muito difícil, né? Na verdade, não é fácil. A gente tem que pensar muito naquilo que vai falar. Mas é aquilo, a gente não está sozinho, eu acredito nisso. Está na hora da gente destruir a cidade de Oió e reconstruir. Né? Então, está na hora da gente tentar aí destruir isso tudo que está impregnado de ruim em nós e nos retornar enquanto melhores pessoas. Né? Acho que é isso. A importância aí do podcast, eu acho que é essa, é de abrir a gira. Então, a gira aqui está aberta, e vamos começar a circular informação, circular forma de pensar, circular pensamento, conhecimento, para que a gente tenha força para poder seguir a essa travessia, que não vai ser muito fácil, não. Né? Não está sendo fácil, mas que ainda vai ficar um pouquinho complicadinho durante um tempo. UmbandaCast é um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam. Eu, Matheus Salustiano, fiz a pesquisa, roteiro, entrevista e edição do podcast. A identidade visual dessa terceira temporada é da Thaís Uehara. A trilha sonora é da Blue Dot Sessions. Relembrando, se você quiser apoiar esse podcast, que é feito de forma 100% independente, a chave Pix está na descrição do episódio. Ou é só acessar apoia.se/UmbandAcast. Nós também estamos no PicPay, é só buscar pelo @UmbandAcast. E se você ainda não segue o feed do programa no seu tocador favorito, faz isso agora para você não perder nenhum episódio. Siga a gente também no Instagram e Twitter pelo @UmbandAcast para acompanhar todas as publicações que eu faço por lá. E é isso. Se você é do axé, se você não é do axé, o meu saravá a todos. Até a próxima.